Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos, vocês aqui presentes, vocês que vão nos assistir logo mais tarde, nesse domingo maravilhoso, para sermos edificados, a edificação do corpo de Cristo. A melhor coisa em nossas vidas, ao conhecer a graça de Deus, é a gente sentir amor, é a gente sentir essa leveza, como ministros e não o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo. Até porque para a edificação do corpo de Cristo, precisamos uns dos outros, para que venhamos ministrar essa palavra aos espirituais com experiências humanas. Nós recebemos aqui um alimento em off do nosso irmão Cunha, e eu estava meditando na palavra na qual vou trazer hoje, e a gente, a cada vez mais, nos sentimos testificados nele, porque a gente sabe que os que estão aqui em Romanos 8, 14 ou 16, o próprio Espírito testifica o qual nós somos filhos de Deus, né? E a leveza dessa graça, nessa manhã, de receber esse alimento, que eu sei que vai também para as redes aí, vocês vão poder assistir, do nosso irmão Cunha, trazendo a conformidade da palavra, a harmonização da Bíblia, e vamos nessa manhã crescer na graça e no conhecimento, na edificação do corpo de Cristo. Ao preparar esse estudo, essa ministração, eu me perguntei, o que significa edificar? Edificar significa erguer, significa levantar, significa construirmos algo. Você constrói uma casa, essa casa precisa ter uma base. Você constrói uma família, essa família precisa ter uma base. A base da sua mulher, do seu marido, do seu esposo, vai gerar filhos, e aquilo ali tem uma base. E essa base ela tem que ser plantada na rocha. Essa base precisa de uma construção. Assim é o corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo, que significa erguer, levantar. E aos domingos aqui nós nos reunimos como igreja, para que nessa manhã vocês presentes, vocês que vão aqui nos assistir, venhamos crescer e saber da importância que nós temos e o nosso posicionamento em Cristo. Lá na carta aos Efésios, eu separei aqui Efésios para vocês, vamos começar Efésios 4:11. Aqui Paulo está falando da unidade da igreja. Ele fala também que nós temos que suportar uns aos outros em amor. E não é sobre cargo, é sobre dons. E os dons são irrevogáveis. Todos nós temos os dons. Nós não devemos nos diminuirmos nunca. E ele disse assim, em Efésios 4:11, prestem bem atenção. E ele mesmo, ele quem? O cabeça da igreja, Cristo. Ele deu uns para apóstolos, outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos, a gente sabe no que tange a nossa natureza humana, nunca vai existir, porque a nossa natureza humana não se converte às coisas de Deus. Paulo vinha pregando aqui em Efésios, a gente sabe que nesse contexto todo, o que é que estava acontecendo? Os pactos se cruzavam, a lei e a graça. Esse aperfeiçoamento, ele vinha trazendo a graça, para que todos entendessem que eles iam viver por fé, não a fé que Tiago pregou lá na carta dele, que a fé sem obras é morta, mas a fé em Cristo, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, em prova das coisas que não se vê. E para isso teria que ter o aperfeiçoamento. E nos dias de hoje, o que nós entendemos sobre isso? Você vê que nessa carta ele está falando da unidade da igreja e a graça que foi dada a cada um segundo a medida do dom. A importância do dom. Essa oportunidade que eu estou tendo como ministro, eu entendo que é um dom que Deus me deu e eu tenho que propagar esse dom. Mas esse dom eu não tenho como propagar sozinho, porque eu preciso de vocês.
Nós precisamos propagar a graça de Deus. Nós precisamos fazer com que essa palavra corra. E para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Qual ministério? O ministério aqui? Não. MGV? Não. O ministério do Espírito. Segundo Coríntios 3:8 vai dizer que é o ministério do Espírito, esse ministério para a edificação do corpo de Cristo, qual são vocês, qual são todos nós. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a verdadeiramente saber o nosso posicionamento em Cristo, nós descansamos. Nós entendemos que a graça nos foi dada para esse aperfeiçoamento, o qual Jesus disse lá em João 6,63, a carne para nada presta, a carne é fraca. As palavras que eu vos digo, que eu vos falo, são espírito e vida. Então, meus amados, quando nós recebemos esse alimento e a edificação do corpo de Cristo, é preciso, na unidade que é a igreja que Paulo falou aqui, até o aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento aconteceu no ano 70, quando o templo caiu, se estabeleceu a graça. Nós chegamos a esse conhecimento, outrora, vivíamos embaixo de legalismo, do que a gente fala sempre, do sistema religioso. E a edificação não chegava de maneira nenhuma. A edificação não vinha de maneira nenhuma. E aí, quando eu trouxe esse tema, eu vou discorrer agora aqui um assunto, qual nós vamos dar continuamento aqui, que Paulo prega aos... Deixa eu me ver aqui, meu amado Sandro... Aos Coríntios. Não. Ele, juntamente com Pedro, também vai nos mostrar em segunda... Pode passar, meu irmão. 1 Pedro 2,2. Olha só que o Evangelho da Graça de Deus, ele foi dado a Paulo. Mas lá em Gálatas, Paulo conversa com Pedro, conversa com Tiago. Você vê que eles vão entendendo, eles vão sabendo que não há o dom que é dado a um. Ou seja, Paulo recebeu a graça de Deus, só que Pedro também já vinha manifestando essa graça. E assim como nós desejamos que essa palavra venha ocorrer. Olha o que Pedro vai dizer aqui. Desejai. Há um desejo, não há um mandamento de homem. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo. E aí vem a pergunta: qual era o leite falsificado? Para a edificação do corpo de Cristo. Será que esse leite falsificado é a graça de Deus? Não. Mas aí Paulo recebeu a graça. Você vê que Pedro está aqui falando sobre a graça de Deus, aonde eles tiveram uma conversa lá em Gálatas 2, e isso foi acertado entre eles. E eu vou trazer o próximo versículo, qual vocês vão entender porque eu estou trazendo Pedro para a edificação, para entendermos que nós não somos uns melhores do que os outros. Para a gente entender que a gente não precisa se diminuir, para a gente entender que a gente, para crescer, para fazer com que essa palavra corra, nós precisamos uns dos outros. O que o nosso irmão Cunha falou aqui, em amor, meu amado. Sem amor não há condições. E quando a gente dá vazão à nossa carne, infelizmente, a gente não consegue ter esse desejo afetuosamente como meninos novamente nascidos. Vamos dizer que eu não passei muito tempo no sistema religioso, mas muitos aqui e que vão nos assistir passou 15, 30 anos. Só que ele não aceita que Sandro chegue aqui agora e seja um ministro da graça de Deus e fala: rapaz, eu tenho um desejo que você venha entender essa palavra que eu aprendi, sabendo que o aperfeiçoamento é para todos nós. Mas que palavra? Aí a gente traz a palavra, traz a ministração, deseja assim como Pedro e muitos já na graça e no sistema religioso vão negligenciando a palavra de Deus. Quem é ele? Quanto tempo ele passou na igreja? Quem é esse aí que está pregando? Quem é esse aí que está indo para o YouTube? Que alimento é esse que ele está trazendo? O alimento que Pedro teve a humildade de entender, no próximo verso vocês vão entender o que é que eu estou falando. Em 2 Pedro 3,15, Pedro andou com Jesus. Mas ele entendeu isso aqui. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você passa 30, 40 anos e você vê um rapaz como eu, você vê o irmão Elcio, você vê os pregadores da graça de Deus trazendo uma palavra que gera conhecimento, que gera fruto, que gera edificação para o corpo de Cristo.
o qual somos nós. E aí você vê o reconhecimento de Pedro. O homem que andou com Jesus, foi coluna, sabendo-se que Paulo, antes da sua conversão, ele era o perseguidor da igreja. Total zelo, mas era entendimento. Mas Pedro, no verso 16, ele vai dizer, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Vou ler devagar porque ele tem uma vírgula. Muitas vezes nós sabemos que o irmão Elcio traz palavras, que a palavra ela é viva e eficaz, a palavra corta. E há pontos difíceis de entender. Um homem a qual há muito outrora viveu no sistema religioso. E muitos que conhecem ele, os que estão conhecendo agora pela internet, não entendem o que Pedro entendeu quando Paulo pregou a graça. E para a edificação do corpo de Cristo, o que é preciso? Somente o irmão Elcio, somente o irmão Sandro, somente o irmão Cunha, somente o irmão Giovanni aqui na MGV, ou todos vocês, cada qual com os dons? Ou todos vocês que se reúnem aqui, com a gente domingo, que se reúnem em casa, que está propagando essa palavra? Como essa palavra te libertou, vai libertar outras pessoas para a edificação do corpo de Cristo, qual é o cabeça, se a gente não entender como Pedro entende, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Que pontos são esses? Que pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Que ele já entendia que a fé, como disse Tiago, a fé sem obras é morta. E ele disse em todas as suas epístolas que os indotos e inconstantes são pessoas ignorantes no entendimento. Torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Meus irmãos, o nosso desejo, assim como Pedro, é de ministrar a palavra de Deus, que é para o aperfeiçoamento do que já é perfeito. E que está dentro de nós, e todos nós sabemos. Precisamos ser, ou precisa ser, ativado. E essa perfeição, essa edificação, não lhe dá só eu. Um exemplo, não estou dizendo que todo mundo tem que estar aqui domingo, até porque eu também tenho meus afazeres. Não estou aqui todos os domingos. E tem domingos que eu não posso vir, mas tem que estar aqui todo domingo, tem que estar no YouTube todo domingo, tem que estar junto com o irmão Elcio todo domingo. Mas essa edificação é só pregar a palavra? Ou a gente precisa também ajudar uns aos outros em amor? Será que Jesus, vindo no teu ministério terreno, ele sozinho, ele tinha condições de cumprir a lei? Tinha. Sozinho ele cumpria. E por que ele chama os 12? Para a edificação do corpo de Cristo. Ele precisava dos 12. Dentro dos 12, no propósito, tinha um que era o traidor. Ele está mostrando que a carne luta contra o espírito. Dentro dos 12, tem Pedro, que o negou 3 vezes. O que é que a gente vê hoje? Não na graça de Deus, porque só em ministrar aqui você já sente uma leveza. Você vê que a conformidade, a harmonização da Bíblia já traz aqui na palavra em off que o irmão Cunha praticamente ministrou a mesma coisa que eu estou falando. Ele está falando da edificação do corpo de Cristo. Eu estava falando ali com a esposa, olha aí o que é que o Espírito faz. Olha aí o que Deus faz. E isso vai me trazer meritocracia porque eu tenho um dom, porque... Não, irmão, não. Assim como Pedro disse, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Eu entendo de uma forma, você entende de outra, mas o cabeça é Cristo. O corpo é de Cristo. Quem guia é o Espírito. Quem nos testifica, quem nos posiciona é Ele. E assim como Paulo, como Pedro, trouxe isso aqui, conhecendo que a graça que foi dada a Paulo havia pontos difíceis de entender. Quando a gente pega uma ministração dessa, e eu vou falar com o pessoal aqui, e você começa uma ministração com um tema, e você não finaliza, não espera terminar a ministração, você julga o homem segundo a carne, você não se alimenta do que é espiritual, e assim como eu venho dizendo, todas as vezes que eu passo, que eu venho falar da graça de Deus, a gente perece por falta de conhecimento.
Eu não estou falando que a gente perece por falta de conhecimento ao sistema religioso, às pessoas que estão aí reunidas hoje, aos domingos, vivendo embaixo de verdadeiramente um engano. E tem gente que quando ouve a gente falar isso aqui, esse engano, não é falando mal do homem, não é falando mal do local que nós estávamos, não, meu amado. O desejo afetuosamente, assim como foi de Pedro, é que nós venhamos receber esse leite racional. O que é o leite racional? É o entendimento, meu irmão. A salvação, toda a Bíblia fala sobre salvação. A salvação que ela é dita, a gente entende isso na história dos hebreus, a salvação é na mente, meus irmãos. E eles pegam versículos isolados e aplicam na vida das pessoas. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu falei assim: certo, Deus, nós temos que propagar, precisamos uns dos outros para a edificação do corpo de Cristo. E muitas vezes não é sobre fé, porque você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no sistema religioso, a religião, quem criou foi o homem, sabemos disso, mas você pode estar em qualquer lugar, e de tanto você viver naquela ambiência, de tanto você viver naquilo, você sabia que aquilo acontece, e você atrela a Deus e muitas vezes não é Deus? Você já parou para analisar isso? Se eu não me engano está em 2 Tessalonicenses 2,11, ele fala sobre isso, ele fala que aqueles que não queiram na verdade que é Cristo, tiveram prazer no engano, e ele deixa a operação do erro agir. Não estou falando sobre fé, não estou falando que você se reúne aqui, meu amado, com A, com B, com C, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que muitas vezes você fica pareando, esse rapaz está aí pregando a graça, fulano está ali pregando a graça, mas eu não vejo nada na vida dele. Claro, você está me olhando segundo a carne, não há condições de você ver nada na minha vida, você me olhando segundo a carne. Mas eu, quando acordo de manhã, eu digo que o maior milagre da minha vida e de nossas vidas é poder estarmos de pé. Quando eu acordo de manhã, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Foi como o irmão falou aqui em off. É muito bom você falar quando está tudo bem. E quando não está bem, como é que você fala? Eles atrelam a gente já sabe. Eles atrelam o diabo. Ou o líder religioso, você vê que a palavra, ela precisa ser plantada. Você precisa estar plantado na rocha. E a palavra, muitas vezes, quando você está plantado na rocha, a carne, ela vai sentir aflição, ela vai sentir medo, mas a rocha vai lhe dizer: meu filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você pode ver aqui, não, tem domingo que alguns irmãos não vêm, mas tem domingo que outros não vêm, e o irmão vai deixar de pregar? O irmão vai deixar de fazer a palavra correr? E você, depois que você recebeu esse alimento para a edificação do corpo de Cristo, ao reconhecimento que chegou a Elcio, que chegou a Sandro, que chegou a você que está assistindo aqui, como é que essa palavra vai chegar se você retém? Como essa palavra vai chegar se você não ajuda uns aos outros? Se Pedro quisesse, Pedro falava aqui: não, eu não conheço Paulo como nada. Paulo era zeloso. Ele poderia dizer. O que é que a gente vê aqui? Ele olha o ser humano segundo a carne ou ele entende da essência? Ele fala sobre a essência de Paulo. Ele reconhece que há pontos difíceis. Ele diz, ele não aceita. Há pontos difíceis de entender. No entanto, que lá em Gálatas, uma igreja pura, totalmente pura, lá na Galácia, eles chegam com o evangelho da circuncisão. Eles sentam com os gentios. E aí, Paulo chega repreendendo todos eles. E imagina só, você na sua caminhada, aí você viveu 30 anos lá, o pastor fala alguma coisa, você sai, aí você vem com essa palavra, porque quando a graça chega, ela lhe dá sede. Você tem sede, ele te dá água. Você tem sede, ele te dá água. Você tem sede, ele te dá água. E você vem falando: olha, não existe isso, não existe isso. E olha aí, rapaz, vivi aqui, acreditava nisso tudo. Sim, mas eu tenho que viver embaixo da sua servidão? Ou você tem que reconhecer, como Pedro reconheceu, que há pontos difíceis de Sandro falar, mas você tem que entender, você tem que buscar. O alimento, quando ele é dado, o irmão falou: domingo você vai trazer uma palavra lá para a gente lá, falar. Ele não me guiou. Você vai fazer isso, não. A única coisa que ele me disse foi sobre o horário, que a gente tem que entender sobre o horário. Você vê que há uma conformidade, um entendimento de entender que nós somos guiados pelo Espírito. E aí a gente vai ver o nosso posicionamento agora nesse versículo que eu quero mostrar para vocês,
para que a gente não venha se diminuir mediante quando, mas eu não tenho um dom, esse dom não foi dado a mim, esse dom não foi dado a mim. Não, quem lhe disse isso? Eu posso aqui contar minha história. Eu não sabia ler a Bíblia. Eu não sabia para que lado iam os versículos. Eu tinha dúvida, mas eu respeitava. Até um ponto que eu falei, eu não posso aceitar certo tipo de coisas. E eu ia buscar, eu conversava muito com a esposa, ia buscar. E quanto mais sede você tem, meu amado, mais água, mais alimento, e o alimento é sólido, o leite é racional, ele vai lhe dar para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que Paulo fala lá aos Coríntios. Paulo chega aos Coríntios aqui. Paulo aqui ele enfatiza também sobre a edificação, sobre os dons, que é dada a todos em um mesmo Espírito. Você vê que lá em Efésios 4:5 ele diz assim: há uma só fé, há um só Senhor e um só Espírito. E a gente, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 15. Se o pé disser, porque não sou da mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Há uma pergunta. Para a edificação, é só o irmão vir aqui, eu vou ficar aí, vou ficar aqui na internet, faço parte do corpo, mas aqui para mim tá bom. Aí Paulo pergunta. Ele está falando aqui sobre, no contexto todo, ele vai falar sobre a unidade da diversidade, da importância de cada um de vocês. Lá em Hebreus 8:11, ele diz assim, e não ensinará cada um ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo que conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, a qual cabeça é Ele. E aí você vai entendendo. Se o pé disser, porque não sou da mão, não sou do corpo, óbvio. Até porque se o pé coçar lá, quem vai ajudar ele? Ele se coça só? E como é que a gente caminha aqui só, aqui ministrando a palavra? Tem condições? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que é que eu estou trazendo para a edificação do corpo de Cristo? Jesus poderia andar só, onipresente, onisciente, onipotente, mas ele falou, venha comigo os 12. Conta a sua história aí. Quem foi que na vida que já cresceu sozinho? Não, eu cresci só. Na vida secular, cresci só, comprei um carro só, comprei uma casa só. Fiz tudo só. O problema é que quando a gente tem esse alimento, chegou para mim, eu sei sobre os rudimentos, né? Aquilo que prendia a gente. Eu sei sobre salvação, sei sobre inferno, que é Hades, que é Sheol, que é sepultura. Sei que eu não perco a salvação. E aí entrou já a libertinagem. E como é que a gente vai edificar o corpo de Cristo com a libertinagem? Tem condições? Não tem. E por que você se isenta? Porque ele diz, se o pé disser, porque não sou da mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Verso 16. E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Verso 17. Se todo o corpo fosse do olho, onde estaria o ouvido? Você entende que essa comparação que ele faz do corpo, a gente sabe que o aperfeiçoamento é no que tange o homem, o espiritual, que educa essa carne, que coloca ela no devido lugar a qual ela deve estar, que nós sabemos que nós somos espirituais com experiências humanas. A gente já sabe lá que está em Efésios 3, 1 ao 4, que somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, e Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que esse corpo aqui se propague, tanto aqui aos que estão presentes, tanto aqui aos que vão nos assistir. Então a gente retendo isso não tem condições. Lá no Rio tem o irmão Geraldo, em outro estado tem outro irmão, e aí o corpo vai crescendo para a edificação de quem? Do cabeça, que é Cristo. E a gente vai entendendo isso, e o mais importante é para cá, verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ninguém deve se exaltar. A graça ela não dá essa liberdade. Por causa do dom que ele foi dado.
nem deve se achar inferior por ter recebido um dom que alguns se consideram menos importante. A leveza dessa palavra, meus amados, a clareza, são coisas incontestáveis que os indoutos, os incautos, eles não conseguem. O que é que ele faz? Cadê seu Deus? Claro, sempre vai faltar algo nas nossas vidas, né? Cadê o seu Deus? Você não está aí pregando essa graça? Mas aonde tem na Bíblia que ele disse que quem é cristão, ou que quem segue a Cristo, ou que quem está falando da graça vai ter uma vida de abundância sem dificuldade? Aonde tem isso? Tem. E claro que existe. Óbvio. Existe aí. Nesse domingo a gente pode ver. Só palavra rema. Só pregação rema. Só palavra de autoajuda. Eu estava ouvindo um louvor, o cantor estava ministrando, e ele dizia assim: esse mês é um mês de vitória. Massa. Esse é o mês que você vai ter, vai acontecer. Massa. Mas se você não tiver uma sustentabilidade na rocha, que o cabeça é Cristo, como é que você caminha? Porque quando vier alguma turbulência, você vai chegar lá e ele vai dizer assim: todos nós passamos por dificuldade. Ele vai olhar um ponto daquilo aonde você se reunia, o que você está fazendo, o que você não faz mais, ele vai dizer: você tem feito isso? Você tem feito aquilo? Aí você vai dizer: não, esse mês... Então é isso. E quando você faz tudo isso, ele ainda, para lhe afundar mais ainda, ele vai dizer: você está com pouca fé. Aí o que é que acontece? Frustração. Muitos viram ateu. Por quê, meu amado? Porque a edificação do corpo de Cristo não é para você olhar para Sandro, não é para você olhar para Elcio, é para você entender sobre a palavra. Como ele deu a cada um deles como quis. Ele não dividiu a igreja. Ele não falou: você vai ter um ministério, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Ele deu dons. Olha só o que Paulo fala lá na igreja de Galácia, lá na Galácia, sobre o que ele estava sentindo para que Cristo fosse formado neles. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 17 ao 19. Esse contexto ele está falando sobre o zelo por uma doutrina sadia. A primeira coisa que Paulo faz aqui: os que fazem tanto esforço para agradá-los. Quem fazia isso? Tiago e Pedro, pregando o evangelho que não edifica, o evangelho da circuncisão, o evangelho do qual a gente sabe da lei mosaica. Olha só: os que fazem tanto esforço para agradá-los. Certa feita eu abri João 6, e eu fui ler João 6 todo, e nas minhas andanças eu me reúno com os amigos às quartas-feiras. Eu falei: eu vou lá, vou ministrar João 6, e aí é um sermão, né? E nesse sermão, creio que tem mais de 50 mil pessoas, não sei, 70 mil, me fale agora aqui. Isso aqui, todos ouvem. E todos, no momento desse sermão dado por Jesus, muitos saem dali e ficam os 12. Aí Jesus, quando fica os 12, Jesus pega e fala assim: vocês vão ficar aqui comigo? Por favor, fiquem aqui comigo, não saiam não, porque senão o ministério vai ficar vazio. Fiquem aqui comigo, porque essa palavra fica aqui. Jesus fez isso. Vocês não querem ficar aqui comigo, não? Fique junto aqui com eu aqui, pelo amor de Deus, rapaz. Fica aqui comigo um pouquinho. Não. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus não é do homem, é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vem dilacerando entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Quando a palavra da graça chegou para mim, a primeira coisa que o meu irmão falou para mim, ele me ouviu. Eu achei que eu ia receber o quê? Amaciador de ego, né? Estou na igreja, vou conversar com alguém, para ter esclarecimento. Ele chegou para mim e falou assim: e você? Foi isso que ele me disse.
Eu falei, ele me disse, e você? Aí eu, e você o quê? Aí ele começou a discorrer um assunto. E aí eu comecei a entender que para eu ser exemplo, não é ser perfeito. Eu tenho que dar exemplo. Para que eu venha propagar, exalar esse bom perfume que é o conhecimento da graça de Deus, eu tenho que esmurrar o meu corpo a nada. Para que eu venha ser edificado e edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, nos embates da vida, eu tenho que diminuir para que ele cresça. Sem isso, não tem edificação, meu amado. Jesus, quando chega lá em João 6, ele dá o sermão, ele pergunta, e vocês também não querem ir com eles, não? Aí quando a gente vê uma ministração, eu odeio, você odeia o quê? Aí você vai perguntando, tem o quê? Não, porque eu entendo assim, não, você entende assim, eu quero que você me explique. Ah, você sabe que a letra mata. Aí começa a vir um sofisma, meu amado. Que letra que mata? Aí você vai lá em Coríntios, letra aqui é a lei, meu amado. Aí você vai explicando. Mas o desejo não é você discutir com quem é da lei, com quem é da graça, com quem é melhor, não. O desejo é a edificação do corpo de Cristo, meu irmão. O desejo é você crescer. Ah, eu não entendi assim, mas o centro é Cristo, meu irmão. É cristocêntrico. Ah, mas não tem problema. Não, mas eu gosto de pregação, autoajuda. Perfeito. Mas tem a base sólida. Vá. Você quer pregação de autoajuda? Sim. Mas eu sei que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu não posso terceirizar os meus problemas. Se eu casei, eu tenho que ter um posicionamento. Se eu sou um profissional e lá eu sou o líder, eu tenho que ter uma postura, porque não adianta eu estar aqui ministrando uma palavra, se lá fora eu dou um mau testemunho. Cadê a edificação do corpo de Cristo? O que é que está acontecendo aí que a gente não precisa entrar em detalhes? Um querendo ser melhor do que o outro. Aí, como eu comecei em Efésios 4, ele aqui, ó, ele me deu dom, ser pastor. Ele me deu dom para eu ser evangelista. Aí ele te deu dom para isso. Leia um aí, suba, lê um. Suportando uns aos outros em amor. E aí? E aí? Minha esposa, sexta-feira, estava com um problema e foi procurar um líder. A líder atendeu ela e disse que estava muito ocupada. E aí? A doença do século é a depressão. E se ela tivesse com algum problema e chegasse dentro de um viaduto e não visse ajuda do corpo de Cristo da edificação, o que é que ela ia fazer? Ela ia se jogar. Sabe o que é que ela ia dizer? Foi o diabo. E muitos ainda acreditam. E muitos ainda vivem nisso. E muitos acham que isso é verdade, porque atrelar uma situação do que a gente até entende. Que eu cresci ouvindo isso, que o diabo acaba com a vida. João 10:10, o diabo veio senão para matar e destruir. Quando eu fui ler, eu falei, não é o diabo não, é o ladrão. E quem é o ladrão? É aquele que diz que tem um dom. É aquele do dom. Mas como é que Jesus está chamando ele de ladrão? Como um ladrão? Por quê? Mas a gente se apoia nisso. Quero isso não me convém, eu preciso prender as pessoas dentro da minha gaiola, eu preciso trazer palavra rema de autoajuda, eu preciso colocar 60 mil, 50 mil e dizer que Deus está aqui na minha vida. Aí você pergunta, cadê Deus? Aí você pergunta, você levou a Bíblia? Não. Tudo bem, você levou a Bíblia no celular? Mas e aí? Foi edificado em que? Não, esse mês é um mês de vitória. E se não for? Cadê a rocha? Cadê a edificação? Cadê a sustentabilidade na palavra para entender? E foi o que aconteceu aqui na igreja, na Galácia. Os que fazem tanto esforços para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Verso 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Verso 18, depois eu vou pedir para você voltar o 17, irmão. Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Todos nós sabemos que a igreja da Galácia recebeu um alimento puro, um alimento sólido. E quem trouxe o alimento falsificado foi Pedro e Tiago.
Os demais que não tinham o conhecimento da graça de Deus. Aí a gente sempre tem, nós, verdadeiramente nós nos questionamos, né? Quem está certo? É a igreja dali? É a igreja daqui? É a igreja da graça? Não. Não é o homem, irmão. Se você não buscar entender da palavra, se você não buscar estudar para a edificação do corpo de Cristo, você apenas será mais um. Ah, eu estou na graça? Está. Mas não vive a graça. Está é diferente de viver. E o pessoal que está aí fora? Todos. O ministério é do Espírito. O ministério é do Espírito. E aí a gente entende que Paulo sentia dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Quando eu for estudar esse contexto, Paulo, ele disse, eu vivia assim que nem eles. Eu não tinha entendimento. Você vê que isso é importante. A graça de Deus, ela é tão leve, ela é tão pura, que você diz, não, outrora eu fazia isso, eu vivia assim, eu era tal pessoa, eu era perseguidor, mas ele se reduziu a nada, meu amado, para dizer, meus filhinhos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Na mente, meu irmão. Não é eu aqui com um paletó, com um blazer, postando a minha voz, querendo persuadir vocês, botando um carro importado na frente, pregando bonito. Aí, minha voz já está impostada. Aí Jesus naquele contexto chama, vinde a mim. Ele chama, vinde, todos que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acalmarei as suas almas, suas emoções. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A edificação, quando eu estou trazendo aqui do corpo de Cristo, não é só você entender e reter, é você sentir a sua importância. Porque é verdadeiro que a gente vê a ministrações dos pregadores da graça de Deus, desejando afetuosamente que essa palavra corra 30, 60, 90, 100 vezes mais, para que o fruto do Espírito seja disseminado na vida de vocês. Não é para que ele venha aqui reter, para que ele quer um like, ele quer que... Não, meu amado. Você vê que uma verdade é nua e verdadeiramente crua. Se você pegar a Bíblia e der para um pregador do sistema religioso, ele não consegue pregar a graça. Não, mas ele estudou teologia, mas ele não prega. Ele não ministra. Não ministra. Porque, meu irmão, se você chegar aqui cheio de pompa, cheio de eu, aí você vai já entendendo a graça. O amor edifica, o saber ensoberbece. Aí ele diz que deu dons e não cargos, aí você já vai pregando. Você vê que todo mundo da graça, todos vocês e os que vão nos assistir, já tem um radar. Quando ele solta algo que ele fala, eu, minhas, não tem graça. Ah, não, mas você tem que entender, Sandro, porque não é assim. Não, tudo bem, a gente tem que chegar gradativamente, não é de vez. A gente sabe que não é por força, que não é por violência, é pelo Espírito, mas é graça. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, aí a edificação do corpo de Cristo. Evangelho é transformação. Eu vou chegar aqui, vou ministrar, e amanhã, qual é o meu desejo? Eu desejo afetuosamente aprender mais de Ti, Pai, porque nada sei, nada sou. E eu vou me diminuindo para que ele cresça, e vou ministrando. Aquele que quer ouvir, beleza. Aquele que não quer ouvir, a gente segue em paz com todos, e a separação sem a qual é impossível agradar a Deus. Você vê que a graça, ela te dá um campo. É maravilhoso você ouvir o irmão Elcio, o irmão Cunha. É muito difícil você refutar a graça de Deus. Quando a gente fala assim, Jesus não agradou a todos, não sou eu que vou agradar. Você já se perguntou por que Jesus não agradou a todos? Jesus não agradou a todos porque ele não pagou o mal com o mal, não, meu amado. Jesus não agradou a todos porque ele não chegou lá no ministério de fulano ou na casa de fulano, disse que ia pagar quando queria. Jesus não agradou a todos porque ele confrontou com a verdade. Não tenha medo de edificar, de falar, de entender que você é o corpo de Cristo. Não se ache inferior quando você vier a falar da palavra da maneira que você venha falar, para que você venha saber
que o confronto não é, como Paulo disse lá em Efésios 6, não é contra a carne e contra a sangue, é contra um poder, uma potestade, é contra um principado, é um governo. Os tempos físicos estão aí, a gente sabe que Deus não habita, mas ali é um poder. Qual poder? No engano e edificação. Não tem. Ele olha quem chegou, quem é novo visitante, ele vê, ele já sente aqui o arriar da mala, como a gente diz, né? Da pessoa, e aí ele já traz uma palavra que autoajuda. Eu estava ministrando, como eu falei, às quartas-feiras, e foi uma pessoa lá famosa, um rapaz que estava ministrando, pegou e disse logo: olha, Deus manda te dizer, meu irmão. E aí tinha gente que falava, chegava para mim, né? E aí, Sandro, você que tem um conhecimento, eu falei: ó, meu amado, eu falei assim, falar é de prata, ouvir é de ouro. Porque a gente sente que tem certas coisas que o local não está propício a ouvir um alimento sólido, um leite racional, né? E aí a gente... Mas aqui, meus filhinhos, novamente estou sofrendo para a edificação do corpo de Cristo. Entenda assim: dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Essa palavra precisa correr, meu amado, precisa crescer. Quando o irmão vem aqui, quando a gente fala, não é sobre persuadir você, não é imitar, não é trazer nada de para o homem. É para que você venha ser enraizado, sustentabilizado nessa graça maravilhosa, nessa rocha. E o corpo, que são todos nós, que é Cristo. E aqui eu finalizo em Colossenses 2. Olha aí, meu amado. 7. A esposa me olhou ali: Sandro, Cunha está falando a mesma coisa que você vai falar. Eu falei: olha aí. E quem é? É o homem? É Deus. Mas tem que ter amor, irmão. Todas as coisas são puras para os puros, e nada é puro para os contaminados. Se você vier com sofisma, com pompa, com... Quantas pessoas entraram aqui, a gente conhece, a gente conversa aqui, não falando mal, olha aí, queria cargo, queria posicionamento, e sozinha. Que assim, quando alguém te afrontar, quando alguém falar que você não vai para lugar algum, quando alguém lhe falar algo, faz que nem Jesus. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e ele deixou com que a própria consciência levasse ele. Não propague, não seja igual. O bom perfume, que é o evangelho da graça de Deus, está em todos vocês. Você se afasta e segue em paz. Porque isso, além de... As pessoas ficam meio aqui não é manto não, viu? Só elas ficam meio... elas ficam meio que tubiadas, mas ela tem que se render e dizer: eu vejo Deus na vida do irmão, eu vejo Deus na vida da irmã, eu vejo Deus. E assim a gente vai aprendendo e colocando essa carne no lugar dela, porque nós estamos enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém escravize a filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Louvores seja dado ao Eterno. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui presentes, graça e paz.